professora Márcia Tagore, em nome da qual gostaríamos de dar uma boas-vindas. E uma especial boas-vindas à nossa querida Tânia Bacelar, que está nos assistindo. Para nós é uma grande honra, Tânia. Já lhe fiz uma provocação que num próximo painel vamos precisar de sua colaboração. Obrigado, Tânia. Passamos a palavra já de imediato à professora Arilson, que finalizará a fala nessa tarde. Obrigado a todos. Vamos adiante. Obrigado, professor Valdir. Boa tarde a todas, a todos que estão nos acompanhando. Eu queria também, em primeiro lugar, agradecer enormemente a oportunidade de estar dialogando com vocês, né, sobre esse tema tão delicado, que é os impactos territoriais da pandemia. Então, parabenizo, na pessoa do professor Valdir e do Pedro, a RedeTag pela iniciativa de organizar esse debate, e também aos meus colegas do painel, professor Bustos, professor Farinós, pela oportunidade de a gente poder compartilhar algumas ideias. Como o tempo é curto, eu vou ser bem tópico e telegráfico em algumas mensagens principais, e eu queria dividir esse meu tempo em 4 tópicos, e depois, se houver tempo, a gente aprofunda um pouco algumas questões. Primeiro, 2 palavras sobre como nós estamos, né, já que estamos dialogando com colegas de outros países, apenas para que tenham uma ideia da situação brasileira atual. Depois, abordar um pouco o tema dessa tripla crise, né, que mais do que 3 dimensões, há um reforço, né, de uma dimensão e outra da crise quando se trata de pensar a pandemia. Terceiro lugar, falar algo sobre os impactos territoriais e, se sobrar tempo, também 2 palavras sobre o futuro. Nisso tudo, há uma mensagem principal que serve de fio condutor, que consiste em dizer basicamente o seguinte: a dimensão territorial é fundamental para nós entendermos a dinâmica da pandemia, como ela vem se manifestando, os seus impactos, e também, ao pensar possibilidades futuras para o pós-pandemia, a dimensão territorial vai estar no centro. Então, estou dizendo isso não porque nós estamos num evento de uma rede que trabalha com temas de desenvolvimento territorial e governança, mas porque eu estou realmente convencido e vou tentar trazer algumas evidências em torno dessa centralidade da questão territorial no contexto atual. Então, em primeiro lugar, né, como nós estamos? Rapidamente, os números oficiais hoje no Brasil falam de um patamar acima de 16 mil óbitos, né, relacionados diretamente com o Covid-19, e aproximadamente 250 mil casos aí de contaminações. Mas nós precisamos ter em mente que as autoridades da saúde, eu vou usar aqui o número que foi cogitado pelo diretor do Hospital Albert Einstein, que é um dos principais hospitais brasileiros, os especialistas falam em um número de contaminações de 7 até 15 vezes superior a esses dados oficiais. Isso por conta da subnotificação dos casos não oficiais que sabidamente existem. Então, se nós aplicarmos o mais otimista desses números, que seria 7 vezes, nós já estaríamos, então, hoje acima da casa dos 100 mil óbitos e já na casa do 1,5 milhão para mais de pessoas contaminadas no Brasil. Então, isso dá uma ideia da magnitude de pessoas já diretamente afetadas com a manifestação da Covid-19. Esse número continua crescendo, não é? Nós absolutamente ainda não sabemos quanto tempo isso vai durar, quão longa vai ser a curva no caso brasileiro, e há 2 variáveis que vão influenciar muito os nossos debates sobre o futuro. Primeira variável, o professor Farinós já mencionou, que é a corrida que está havendo em torno da busca por uma vacina. Nós não sabemos quando isso vai chegar, nós não sabemos de que maneira isso vai chegar, e nós só vamos saber com o tempo qual vai ser a eficácia de uma possível vacina, porque, como a gente sabe, há a mutação do vírus e é impossível prever com exatidão o comportamento futuro de novas situações como essa.
Segunda variável importante, e brincando com as palavras, essa é a única certeza que nós podemos ter sobre o futuro, é de que o futuro será cada vez mais incerto. É um jogo bobo de palavras, mas ele espelha bem a situação em que nós estamos. A única coisa que se pode dizer a respeito do futuro é que essa situação, essa sensação de incerteza, ela vai ser cada vez mais presente. E isso vai ser fundamental para entender o comportamento dos tomadores de decisão, tanto no setor público como no setor privado. Eu tenho sempre dito que, ao longo da minha vida, essa é a primeira situação de tanto risco e incerteza que eu vivo, né? Mas eu não tenho a menor dúvida de que ela não é a última. Então, todos nós temos a clara sensação de que nos próximos anos, situações como essas tendem a se repetir. Se vai ser no próximo ano, se vai ser no segundo semestre, se vai ser daqui a 2 anos, ninguém sabe. Mas esse fantasma da incerteza certamente vai afetar os processos de tomada de decisão. E aí vem o segundo ponto que eu queria abordar, que é a tripla crise, né? No caso brasileiro, a crise humanitária, e aí nós podemos mencionar não só esse elevado número de mortes e contaminações que eu acabei de mencionar, mas também todas as perspectivas que vêm sendo colocadas, por exemplo, pelos organismos internacionais. A FAO fala do risco de que a gente retroceda 15 anos nos indicadores de combate à fome e à desnutrição no mundo. Não é pouca coisa, é um retrocesso brutal e que deixa marcas tremendamente dolorosas, não é? A CEPAL aponta para um retrocesso na economia dos países latino-americanos de 5% esse ano. E muitos têm dito, e é uma expectativa otimista, né? O mesmo percentual de 5% tem sido usado para avaliar o possível crescimento da pobreza também na região nesse ano. Em alguns casos, como é o caso brasileiro, em que nós já vínhamos tendo, desde os últimos 5 anos, uma volta do crescimento da pobreza, isso é um dado tremendamente desconcertante, não é? Ou seja, nós vamos ter um recrudescimento da exclusão social, da pobreza, da miséria, brutal nesse ano e nos próximos meses. Ainda no caso brasileiro, as projeções falam em um recuo da economia brasileira de 3% nesse ano. Também é um número otimista, né? Alguns analistas dizem que esse número vai ser superior, o retrocesso vai ser superior a 3%. E, claro, isso deve afetar, sobretudo, os mais pobres. Vamos lembrar que nós tínhamos já no Brasil, antes da crise, um desemprego aí na casa de 11% a 13%, e, principalmente, uma população ocupada de maneira precária na casa dos 40% da população economicamente ativa. Então, se nós somarmos o percentual de desempregado mais os precarizados, nós estamos falando de metade da população brasileira em idade de trabalho. Isso ainda sem contar os efeitos da pandemia. Então, tudo leva a crer que essa crise humanitária vai se somar à crise econômica e, no nosso caso, ela é agravada por uma crise política. Alguns países têm a felicidade, se é que a gente pode dizer assim, num contexto como esse, de ter, entre grandes aspas, apenas a crise humanitária e a crise econômica. No nosso caso, isso se soma a uma crise política, não é? Nós temos um governo com um déficit razoável de legitimidade, não é? Uma crise instalada entre os poderes da República, e a nossa situação só não tem sido pior porque, no caso brasileiro, o nosso pacto federativo e os nossos sistemas públicos de saúde e de assistência social têm funcionado. Não vou usar o adjetivo bem nesse momento, mas pelo menos eles têm funcionado. E isso tem servido de contraponto, né, à enorme dificuldade que o governo federal vem tendo em dar respostas ágeis e em dar respostas efetivas para a crise. Eu não tenho tempo para entrar em detalhes, mas eu mencionaria apenas que a resposta do governo federal brasileiro tem sido errática, às vezes com dissonância entre o comportamento do presidente da República e de ministros seus da área técnica, como os ministros da Saúde. Aliás, nós estamos no 3º ministro da Saúde no intervalo de menos de um mês, o que dá uma certa ideia da crise, né, no âmbito do governo federal.
Então, as respostas têm sido erráticas e lentas, muito lentas. Há muitas dificuldades em implementação das medidas que o governo vem adotando para proteger minimamente a população mais pobre. Nisso, os governos estaduais tomaram a dianteira. Isso é uma novidade, porque nos anos anteriores os governos estaduais vinham tendo um papel menor, digamos assim, na condução do modelo de desenvolvimento brasileiro, com o governo federal mais à frente. Mas agora, nessa crise, não. Há uma retomada, né, do papel dos governos estaduais, e isso, junto com uma certa vitalidade, com todas as ambiguidades do nosso sistema de saúde, um sistema nacional, público, gratuito, não é? De saúde, e do nosso sistema também nacional de assistência social, que garante uma certa capilaridade das ações, isso tem feito com que o impacto não seja ainda maior do que está sendo. Mas isso nos coloca também numa espécie de pior dos mundos, porque nesse jogo entre os vários poderes da República, a ação, algumas ações do judiciário e as ações, sobretudo dos governos estaduais, têm feito com que a curva não seja ainda mais acentuada. Mas como a curva permanece, isso também alimenta o discurso de setores da sociedade de que as medidas que vêm sendo adotadas não estão gerando resultado. Então nós temos uma disputa e uma polarização grande na sociedade brasileira a respeito do que fazer nesse momento. E essa é uma situação absolutamente dramática, não é? Isso se espelha, terceiro ponto que eu gostaria de abordar, então, na dimensão territorial. E a dimensão territorial é importante pelo menos em dois aspectos. Primeiro, sobre a manifestação da pandemia, e segundo, sobre as vulnerabilidades, pensando inclusive num período posterior de retomada. Primeiro aspecto importante do ponto de vista das manifestações. Nós estamos entrando talvez numa terceira fase, em termos territoriais da manifestação da pandemia. A primeira fase foi aquela em que a pandemia surge no Brasil. Ela surge nos bairros ricos, das cidades maiores, não é? Onde circulam mais pessoas vindas do exterior e etc. Então, São Paulo, os bairros de classe média e de elite, são os primeiros casos registrados, e esse foi, então, o primeiro momento da pandemia. Depois nós tivemos um segundo momento em que o eixo da disseminação da doença se deslocou para as periferias. Então, era nesse momento que nós estávamos até agora, ou talvez ainda estejamos, né? Então, hoje, a maior incidência de casos estão nos bairros das periferias das grandes metrópoles, aqui em São Paulo, na Zona Leste, e assim sucessivamente, né? Isso não é trivial, porque as medidas que vêm sendo adotadas não funcionam da mesma maneira nesses dois tipos de espaço, né? Uma coisa é você fazer restrição de deslocamentos, home office e etc., em bairros de classe média e de elite. Outra coisa é você pensar isso no bairro da periferia, em que as pessoas têm moradias precárias, às vezes com 6, 8 pessoas habitando no mesmo cômodo, com enormes problemas de abastecimento de água, de saneamento, enfim. É uma situação completamente diferente para ser enfrentada. Podemos discutir um pouco mais sobre isso depois, mas a gente está entrando, talvez, num terceiro momento, que é o momento da interiorização da pandemia. Então, a gente já vê um conjunto de dados muito preocupantes, né, com o alastramento pelo interior do Brasil. Eu vou mencionar aqui apenas alguns dados e que não são dos piores e dos locais mais precários. Mas na Amazônia brasileira, por exemplo, em Santarém, na última semana, nós já tínhamos 100% dos leitos de UTI ocupados e uma dificuldade em transferir pacientes para a capital do estado, para Belém, devido também ao alto número de ocupações. No interior do Amazonas, né, nas maiores cidades fora a capital, como Parintins, com 114 mil habitantes, nenhum leito de UTI. Não é que todos os leitos estavam ocupados, é que não existe leito de unidade de tratamento intensivo, não é? Itacoatiara, 101 mil habitantes, nenhum leito de UTI. Então, a pandemia agora ela começa a se deslocar para regiões em que a precariedade da infraestrutura, da oferta de equipamentos e serviços, ela é ainda maior. E nós estamos falando do deslocamento da pandemia para regiões que dependem ainda mais do Estado, porque tem economias mais frágeis, porque tem uma debilidade nos seus equipamentos públicos, nas capacidades estatais e assim sucessivamente. Então, nos próximos dias, nós estamos produzindo justamente uma tentativa de tipologia, né, sobre a vulnerabilidade dessas regiões mais interioranas, para poder tentar subsidiar um pouco a leitura, né, a respeito dessas diferentes faces de manifestação da expansão da pandemia.
Bom, há outras coisas que eu poderia mencionar sobre isso, mas o tempo não permite. Eu vou apenas dizer o seguinte: claramente, todos os mapas que têm sido produzidos até agora, e são várias as tipologias que vêm sendo produzidas, apontam para uma enorme vulnerabilidade justamente nas regiões mais pobres do Brasil. Uma parte do semiárido brasileiro e uma grande parte da Amazônia. Então, isso levanta um enorme alerta em relação ao que pode acontecer nessas áreas do Brasil nas próximas semanas. Quarto ponto que eu queria abordar, me faltam aqui 5 minutos pela minha contagem, como é que nós estamos, do ponto de vista do debate público, a respeito do que fazer com isso tudo hoje no Brasil? Eu diria, nós estamos muito mal, porque nós temos no debate público uma espécie de polarização entre duas posições que, no meu modo de ver, não oferece exatamente um horizonte de futuro. Tem sido discutido muito sobre o que vai ser o mundo e o Brasil no pós-pandemia, mas o nosso horizonte de discussão está muito preso no debate do curto prazo. Alguém, esses dias atrás, mencionava o seguinte: bom, com a crise do coronavírus, da Covid-19, os liberais desapareceram, né? Agora todo mundo defende a expansão do gasto público e etc, etc. Eu diria, cuidado, cuidado, não é bem assim, né? No plano imediato, a gente tem, sim, uma certa convergência de que é preciso ampliar os gastos, é preciso ampliar a proteção à vida e aos meios de vida das pessoas. Mas alguém disse também, eu acho que foi algum deputado brasileiro, o seguinte: ele dizia, até o final do ano eu sou keynesiano. Ou seja, o que ele estava sinalizando por trás dessa brincadeira com a defesa da presença do Estado isso só vale para o período emergencial. Então, muitas pessoas têm dito o seguinte: olha, nós vamos precisar agora sim ampliar o gasto público, ampliar a rede de proteção social, mas assim que diminuir o período mais drástico da pandemia, nós temos que retomar a agenda da austeridade, a agenda do equilíbrio fiscal. E isso vai ter um impacto brutal sobre as perspectivas da retomada do crescimento brasileiro. Porque vamos lembrar que essa agenda ela já vem sendo adotada desde 2015, ou talvez até um pouco antes, de 2014. E os resultados não aparecem. O desemprego continua alto, a economia não cresce, ou cresce de maneira pífia, e, portanto, isso tende a se repetir no futuro, agora com um agravante, de que o quadro é muito mais dramático. Do lado oposto, do lado dos críticos, tudo tem se resumido, em grande medida também, em manter ou ampliar o gasto social. São ideias como continuar com a ajuda emergencial que vem sendo dada, até ampliá-la e daí por diante. Mas alguns aspectos centrais não vêm sendo enfrentados também por essa retórica, como, por exemplo, como financiar esse déficit. Nós estamos falando agora de uma passagem de 80% para 90% ou até 100%, né, do PIB, né, de aumento do gasto público. Então, tudo isso traz perguntas que ainda estão sem resposta. Segundo lugar, que tipo de transição fazer na matriz produtiva brasileira que vinha produzindo desigualdades, que vinha produzindo dificuldade de gerar empregos e daí por diante. Isso nem a retórica liberal e nem a retórica que coloca toda a ênfase na expansão do gasto público tem respostas. Então, nós estamos, num certo sentido, presos entre duas agendas que já foram experimentadas, né, ao longo das últimas 2 ou 3 décadas. E, enquanto isso, nós vamos precisar reinventar o futuro, como algumas pessoas têm dito. O último ponto, então, que eu queria abordar aqui já no meu limite, diz respeito justamente a como é que fica a questão territorial nessa reinvenção do futuro. Então, em primeiro lugar, eu diria, no caso do debate público brasileiro, isso não aparece, né? Nós temos o debate é polarizado por duas narrativas com um horizonte muito de curto prazo e na qual não há um grande espaço para reinventar o modelo de desenvolvimento brasileiro e nele para o lugar da questão territorial. Mas, na configuração que o capitalismo mundial provavelmente vai adotar no futuro, há duas variáveis que vão precisar ser equacionadas de alguma maneira. A primeira delas nós vamos ter uma nova globalização. Eu não acredito exatamente no fim da globalização, como dizem alguns, mas não vai ser uma globalização como nós tivemos do final dos anos 80 para cá.
Nisso, portanto, a dimensão nacional, a importância dos governos nacionais vai aumentar. As restrições de informações, de fluxo de pessoas e etc., vai crescer. Então, há algo que vai se recompor na escala territorial transnacional, por assim dizer. E na escala territorial, no âmbito intranacional, nós vamos ter algum tipo de recomposição de sistemas territoriais, nos quais dois aspectos tendem a ser tremendamente importantes. O primeiro deles é como, na escala intermunicipal, por assim dizer, na escala das micro-regiões, na escala de territórios que têm algum grau de identidade, né? Portanto, numa escala inferior aos governos estaduais, no caso brasileiro, um primeiro aspecto decisivo vai ser a organização dos sistemas de assistência social. Então, as redes de proteção social vão ter que funcionar de uma maneira diferente se nós quisermos estar menos expostos a crises como essas do futuro. Há uma tendência, há um espaço, sobretudo há uma necessidade de redesenhar essas redes de proteção social na escala territorial. Eu estou falando em como articular os programas de ajuda sob a forma de transferências de renda, eu estou falando de como organizar os equipamentos públicos de saúde, enfim, de como organizar esse conjunto de iniciativas de proteção social com iniciativas de inclusão produtiva. Esse é um primeiro aspecto que me parece decisivo. E o segundo aspecto diz respeito à reorganização de cadeias, que vão se expressar de maneira diferente em cada território. Né? Como eu não tenho tempo, eu vou mencionar aqui apenas o caso do setor agroalimentar. No caso do setor agroalimentar, nós vivemos um absurdo paradoxo. Né? Os jornais desse fim de semana, por exemplo, traziam notícias sobre a interiorização da pandemia nos Estados Unidos. E alguns dados eram chocantes. Ao mesmo tempo que você tem alguns territórios nos quais a fila por programas de ajuda alimentar cresceram 600% nessas últimas semanas, nós tínhamos alguns números como 750 mil ovos sendo descartados por semana, 14 milhões de litros de leite sendo descartados diariamente. Isso dá apenas uma amostra dos paradoxos que nós vivemos no mundo contemporâneo e que vão ter que ser reequacionados numa escala territorial. Então, setores como o turismo, setor agroalimentar, para citar apenas dois, vão ser brutalmente atingidos com essa crise da pandemia e essas economias locais vão precisar se reinventar. Se reinventar significa dizer não só produzir de maneira diferente, mas pensar de outra forma a articulação entre produção, distribuição e consumo. Isso vai ser decisivo para a capacidade desses territórios responderem à crise. Agora, isso não significa dizer nenhum dos dois extremos, nem de que o futuro vai ser inequivocamente muito pior do que tem sido, nem, por outro lado, a fantasia de que a pandemia vai despertar algum tipo de consciência universal e nós vamos equacionar todos os nossos problemas. Não, se trata de tentar diminuir, digamos assim, a margem desses paradoxos e tentar transformar esses polos do paradoxo, uma sociedade de brutais necessidades não satisfeitas de um lado, e de outro lado, de uma enorme opulência concentrada em certos setores e territórios, e fazer disso a transição para uma sociedade onde o bem-estar e uma maior proteção diante das incertezas esteja no centro de novos acordos, de novos contratos sustentados por novas coalizões de forças sociais. Eu acho que aqui no limite do meu tempo, então peço desculpas pela rapidez nas mensagens, mas espero que tenha servido para deixar algumas ideias sobre a mesa que a gente possa retomar agora ou em outras oportunidades. Obrigado. Obrigado, professor Arilson. Com isso, nós temos as 3 exposições, e como estamos, assim, faltando 1 minuto, vou pedir, talvez, uma tolerância aí de uns 5 minutos, porque nós pedimos a um dos colegas para que pudesse acompanhar. Não sei se o professor Edmar Rota está conosco ainda. Está, não? Bom, pelo áudio não conseguimos. Está logado, mas não está respondendo. Podemos seguir. Sim. Eu acho que a gente poderia abrir rapidamente com uma questão, mas assim, com muita objetividade. Eu gostaria de provocar a professora Tânia para ela fazer assim um
colocar alguma questão, alguma contribuição em 2 minutos, até para prestigiar a honrosa presença dela, ela que é uma das professoras e já esteve no governo federal como assessora de alguns programas, enfim, é uma referência para nós que discutimos as questões territoriais. Pode ser uma palavrinha, Tânia? Obrigada. Eu estou muito sintonizada com essa reflexão do Arilson. A gente acaba de fechar hoje um artigo juntos, e acho que as ideias centrais que ele defendeu, eu compartilho fortemente. Acho que vamos ter mudanças, é isso que a gente está pensando, né? E esse desafio da reflexão sobre a territorialidade, a nossa hipótese é que isso vai crescer. Então, essa dimensão, ela vai aparecer, principalmente por onde ele começou, né? Esse avanço do processo de globalização, tal como ele se deu, ele vai ter agora questionamentos crescentes, e nas diversas escalas a gente poderá viver um momento de readaptação, tanto na escala mundial, como nas escalas nacionais, como nas escalas mais locais. Então, eu acho que trabalhar em múltiplas escalas é uma mensagem que eu deixaria aí para o debate. Obrigado, professora Tânia. Para a gente não sei se o Pedro tem alguma observação a fazer? Apenas o destaque de várias manifestações escritas aqui, de elogios aos nossos palestrantes, elogios também por esta oportunidade e principalmente pelo brilhantismo da qualificada presença, com sempre tendo mais de 100 pessoas aproveitando aí as excelentes contribuições dos 3 painelistas. É isso. E registrar também de que a gente já recebeu ao longo desse período e ainda durante os dias que antecederam as justificativas de muitos dos nossos colegas que não poderiam estar no momento, e só para dizer de que nós estaremos disponibilizando as falas no YouTube nos próximos dias. O professor Pedro fará esse trabalho mais técnico, e pediria ao professor Pedro que colocasse o cartaz do próximo painel. Na realidade, em algum momento aí o professor Arilson e mesmo os colegas da Argentina e da Espanha falaram na questão da segurança alimentar, e nós conseguimos confirmar para o dia 5 de junho, nesse mesmo horário, das 13h30 às 15h, o painel Sistemas Agroalimentares Sustentáveis, Segurança Alimentar e Territórios em Termos de Covid. E teremos, assim, a presença de 3 ilustres figuras: a professora Cláudia, que é a professora da Plataforma Diversidade Cultural e Territórios da Itália, o professor Sérgio, que é um professor conhecido aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o professor Manuel Pérez, da Pontifícia Universitária Javeriana de Colômbia. Esse painel será está sendo articulado pela professora Mireia Valência, a quem nós agradecemos e já fizemos um agradecimento, e com isso estamos desencadeando esse segundo painel em conjunto, 2 redes, a Redetec e a Rede, já que temos objetos muito próximos. Então, a professora Mireia estará fazendo trabalho de moderadora nesse painel do dia 5. Dia 5 é uma sexta-feira e foi o único dia que nós conseguimos a agenda das 3 pessoas, e até porque nós temos com a Itália, por exemplo, diferença de fusos horários. Não sei se o Pedro teria algum recado final. Apenas fazer o registro que foi solicitado pelo chat
o acesso às lâminas que são de propriedade dos painelistas. Qualquer autorização para entrega ou fornecimento. Lembrando que toda a gravação será disponibilizada no YouTube e em formato cada um quando estiver. Talvez uma questão mais de ordem operacional. É sempre importante que as pessoas, mesmas da rede, façam a sua inscrição, porque esse processo gera um conjunto de dados que a gente poderá utilizar posteriormente, inclusive para a gente se comunicar com quem está presente nas videoconferências. Então, professor Pedro, alguma coisa mais? Apenas por registro, ao nível das inscrições, tivemos estratos etários os mais variados, desde pessoas mais vividas na trajetória da vida e acadêmica, quanto jovens mestrandos, pós-graduandos, quanto em termos de formação, com a presença de vários, mais de 20% dos inscritos são pós-doutores, 35% dos inscritos são com formação de doutorado, mestrados, portanto, na sequência, pós-graduação e graduados. Isto não apenas qualifica em termos de conteúdo, mas qualifica também em termos de titulação, de respaldo acadêmico, de titulação, a grandiosidade e a importância do que vem sendo gerado neste painel. De minha parte, muito obrigado pela honra de colaborar. Parabéns à Rede TEG, à Rede também, a Rede ETE, quanto a todos os painelistas e demais que contribuíram. A palavra final é sua, professor. Então, nós só queremos... Tem? Valdir, só uma desculpa minha aqui, o meu sistema não estava funcionando, estava com a pergunta feita, né? Mas desculpa agora. Sim. Você remete para nós por e-mail e a gente encaminha para os painelistas, pode ser? E fica a encomenda para o próximo, então. Ok, vou fazer isso. Obrigado, professor Rota, lá da Universidade da Fronteira Sul, que é nosso colaborador também. Enfim, um agradecimento final ao professor Roberto, ao professor Joaquim e ao professor Arilson. Vocês foram muito bons nas suas falas, foi muito importante. Nós que estamos articulando, saímos desse momento muito satisfeitos, aliás, é o primeiro, né? E convidamos a todos para o dia 5, façam a divulgação, estaremos enviando, disponibilizando cartaz para que todos possam fazer essa divulgação. E muito obrigado. E eu queria, então, finalizar agradecendo em nome dos acadêmicos, dos pesquisadores que estiveram aqui, muitos alunos de programas. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Muy bien, pues nada, un saludo, gracias a todos y, en fin, espero que haya sido de interés y abierto a cualquier tipo de pregunta o en futuras reuniones para la red y para todos los participantes. Un saludo. Gracias. Igualmente desde Bahía Blanca, muchas gracias. Disculpen la cámara que desapareció en algún momento. Sí. Muchas gracias y esperemos participar en las futuras reuniones y algún día tenerlos por acá. Gracias, então. Obrigado, professor Arilson, professora Tânia e todos os demais que também. Palavra é sua ainda, professor Arilson. Não, estava apenas agradecendo vocês aí mais uma vez. Um prazer dialogar e rever aí vários amigos e colegas. Obrigado. Obrigado, então. Um abraço.
Reafirmo que a gravação será enviada a todos os membros da Rede TEG através da coordenação e todos que fizeram a sua inscrição receberão o informe no seu e-mail cadastrado. Muito obrigado novamente.